Olá, saudações em Cristo para todos. Hoje, dia 7 de abril de 2021, estamos aqui reunidos para mais uma vez nós aprendermos um pouco a palavra de Deus. O tema de hoje fala sobre provisão de Deus e seus métodos. Deus tem sua maneira única de trabalhar, só Ele consegue fazer o que Ele quer. E nós vamos agora, em nome de Jesus, aprender. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que vêm nos acompanhando. Aqueles que não são inscritos ainda, inscreva-se, divulgue o trabalho para que as outras pessoas possam também serem alcançadas. E eu quero agradecer a todo tipo de pessoa, seja ela espírita, kardecista, não importa o seu credo religioso. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus, da obra de Deus. Tá? Portanto, nós vamos falar nisso hoje, sobre a provisão de Deus e seus métodos. Às vezes a gente fica meio em conflito, fica achando que Deus não está agindo, mas Deus está agindo. Tá bom? E então feche seus olhos, eu vou fazer uma oração para que nós entremos na presença do Rei. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te damos graça nessa hora, meu Pai, por mais um dia, meu Pai, que o Senhor nos concede de vida. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril, já se foi o primeiro trimestre do ano, já estamos começando o segundo trimestre, e muitas coisas têm acontecido, mas o Senhor tem nos dado graça, tem nos salvado, e assim pedimos a Ti que continue, sejamos dignos e merecedores da Sua graça. O Senhor tome cada lar representado por alguém que esteja assistindo essa live, esse estudo bíblico. Abençoa cada lar, meu Pai. Envia os recursos necessários para que esse lar seja abençoado por Ti. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos, como venho falando, provisão de Deus e seus métodos. Então, nós vamos falar do Antigo Testamento primeiro. A Bíblia ela tem 66 livros, dos quais 29 é o Antigo Testamento. Perdão, Novo Testamento. Então nós temos 37 livros do Antigo Testamento. Então, Deus fez vários sinais e prodígios para que o povo nele cresça, de verdade. Ainda estando no deserto. Deus trabalha muito no deserto na vida do ser humano. Sua vida você deve estar passando por um deserto e não sabe. Às vezes você está sendo abençoado e também não sabe. Mas hoje você vai ficar sabendo. Tenho certeza que se você prestar atenção, você vai ficar sabendo. Quando Deus põe o homem na prova, é porque há essa necessidade. Não para ele, Deus, mas para o homem. O homem é finito, o homem é limitado, então nós temos limitações, e essas limitações nos impedem de ver certas coisas que deveríamos ver, coisas que só se veem realmente espiritualmente. Mais tarde a gente vai falar sobre isso, mas eu vou em Deuteronômio, capítulo 8, só para que tenhamos uma ideia do que Deus faz com o homem. E o homem às vezes fica sem entender. Então, em Deuteronômio capítulo 8, até o versículo 5 nós vamos ler, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha que interessante.
Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, e nem se inchou o teu pé, estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então vocês observam que no versículo 5, no versículo 3, ele diz: te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor. Quando você está lendo a Bíblia, está estudando a Bíblia, você está conversando com Deus, está alimentando a sua alma, né? E nunca se envelheceu, diz o versículo 4, o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé, ou seja, não cresceu o teu pé esses 40 anos. O interessante dizer que quando o Senhor tira o povo do Egito, a viagem duraria entre 2 e 3 semanas, não mais do que isso. Entre 2 e 3 semanas. Mas aquele povo murmurava tanto, Deus fazia milagre, fez cair maná dos céus, comida caindo dos céus, a sua comida. Coisa difícil, né? Você não vê acontecer isso. Mas Deus fez naquela época para o povo ver que Ele era Deus. Mas nem assim as pessoas, né, criam verdadeiramente. Qualquer coisinha murmuravam. Hoje também é assim. Muita gente deixa de receber as bênçãos porque fica murmurando e reclamando, né? Então, o que acontece? Eu digo que eu também fui assim. E se eu não vigiar, às vezes eu dou uma dessa. Dias atrás aí, eu estava indo para o hospital, para o Rio, né, na quarta-feira passada, estava indo para consulta lá no hospital, lá no Estácio, e quando eu saí de casa, a uns 500 metros mais ou menos, 400, 500 metros mais ou menos, eu senti a direção do carro ficar dura, e de repente a luzinha acendeu da bateria. E eu, por eu estava passando, era muito escuro, né, estado muito escuro, eu atravessei a BR e fui para o posto de combustível. E lá chegando eu vi que a correia do carro soltou. Ela não arrebentou, ela soltou. É difícil. O mecânico falou: poxa, não sei como ela soltou, é difícil acontecer, isso não tem como acontecer. Isso, quando ela arrebenta é uma coisa, ela soltou. Então ali ficou sem bateria, porque ficou sem alternador. E aí eu tive que ir de ônibus, deixei o carro ali e fui de ônibus. Cheguei mais tarde, lá no hospital, peguei o número 12, geralmente eu pego o número 5, 6, às vezes 9, peguei o número 12. Mas em outra época eu reclamaria. Mas eu pensei, de repente o diabo preparou algum laço para acontecer com esse carro, e o Senhor não permitiu. Preferiu iniciar o carro do que eu perder alguma coisa, quem sabe até minha própria vida, da minha esposa que estava comigo, ou até de alguém, num acidente, de outro carro, sei lá. Então a gente, é melhor pensar por aí, né? Porque a gente vai ter que entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Então é claro que é confortável a gente pegar nosso carrinho e sair, do que pegar ônibus, desce aqui, desce, ainda fui em pé, né? De Itaboraí até Presidente Vargas, onde eu soltei, em pé, eu e minha esposa, né? Então, Deus tem o melhor para nós. Mas naquele momento, o melhor seria eu ir de ônibus. Então, hoje eu tenho esse entendimento. Eu vou até procurar correr, porque esse estudo é um pouquinho longo. Eu não quero passar muito para não enfadar, para não te enfadar. Então, nós temos uma maneira de pensar muito errada. Mas quando a gente se atém à palavra de Deus, onde a gente aprende muito, né? Aí a gente passa a entender, ter outro pensamento. Então, Deus está mostrando aqui que Ele põe o homem na prova, não para provar a Ele, Deus, mas para nós provarmos a nós mesmos que nós temos deficiências, né? Precisamos entender mais o agir de Deus, né? E Deus é Deus de mistério. Ele só se manifesta para quem realmente se manifesta a Ele, né? A fim de entrar no seu sobrenatural. Porque se a gente não entrar no sobrenatural de Deus, certamente a gente não vai entender nada. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2,14. Eu vou estar lendo rapidinho. 1 Coríntios 2,14 diz
do 14 ao 16, vai dizer que o homem natural, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo. E ele, no caso espiritual, de ninguém é discernido. 16, que interessante. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Você pode instruir ao Senhor? Você conhece a mente de Deus para instruí-lo? Nem eu. E diz o término do versículo, mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Quando a gente entra no sobrenatural de Deus, quando a gente sai da nossa esfera natural, de homem natural, e nos introduzimos no sobrenatural de Deus, buscando, né, espírito e verdade. Então vamos ao livro de Números, capítulo 11, para que nós entendamos melhor, né, as murmurações. Então, as provisões de Deus só chegam quando acabam as murmurações. Enquanto o crente está murmurando, crente não murmura, crente ora. A oração move o braço de Deus, alavanca a sua fé. Quando a pessoa ora, você mexe com o braço de Deus para trabalhar a seu favor. E isso alavanca a sua fé. A murmuração, ao contrário, ela irrita a Deus e acaba ofuscando a sua fé. Então vamos ler aqui número 11, do versículo 1 ao 9. Olha só. Diz assim. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, né? O vulgo, ou seja, o povo quer dizer o povo, e o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia-se, e em moinho o moía, ou num grau, ou pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolo, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então, está o povo reclamando. Poxa, quem nos dará carne? Lembramos dos peixes que comiam no Egito, de graça nada. Eles trabalhavam como escravo. O salário deles era comida. E era comida rasurada, né? Não era quantidade, não. Então eles trabalhavam por comida, eles não tinham salários. E eram escravos na acepção da pessoa. Da palavra, perdão, na acepção da palavra, né? Então, eles estão reclamando. Estão reclamando do que Deus está enviando para eles, né? Então, logo no versículo 1, nós percebemos quanto o Senhor se irrita com a ingratidão e murmuração. O homem não se liga no que Deus lhe faz de bem. Ele só se liga no que ele deixa de fazer. E aí ele não entende o porquê. Não entende o porquê. Não procura se inteirar do porquê. E aí o diabo se aproveita disso. O crente murmurando, o diabo
o abraça rapidinho. Rapidinho. Então, eram 645 mil pessoas no ouvido de Moisés, o tempo todo. O Moisés é um ser humano, né? É um ser humano ficar ouvindo murmurações, faz milagre, o cara gosta. Barriguinha cheia, todo mundo gosta. Começa a dar fome, começa a ficar desesperado. Espera, calma. Talvez você esteja desse jeito. As coisas, somente nesse momento de pandemia, em que o país está passando por um processo financeiro e até mesmo moral muito triste, né? Mas a verdade é que se você é servo de Deus, você não precisa se preocupar com isso aí não. Você pode estar passando até numa prova, mas Deus passa contigo na prova. Deus não te bota na provação e larga você para lá de jeito nenhum. Ele não faz isso. Ele entra. Lembra da passagem aquela passagem que está em Daniel, acho que é 6, se não me engano, acho que é 3 ou é 6, em que 3 homens de Deus, né, Azarias, Ananias e esqueci o nome do outro, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o codinome deles lá, eles foram jogados na fornalha acesa 7 vezes mais aquecida. Nabucodonosor falou, só quero ver qual é o Deus que vai tirar você de lá. E quando jogou, diz o texto que ele pegou os 10 homens mais fortes para jogar os homens de Deus lá dentro. Jogou os homens de Deus naquela coisa, mas o fogo cá fora matou os 10. Eu imagino a cabeça de Nabucodonosor, caramba, se o fogo lá de dentro matou esses 10 aqui, esses lá estão torrados. Ah, o Deus, quero ver qual é o Deus. E de repente ele olha e vê 4 correndo, brincando, como se estivesse brincando de pique. E ele fica, ele chama os governadores, os prefeitos, os presidentes, vem cá. Nós não lançamos 3 homens amarrados, inclusive, ali dentro do fogo? Sim. Eu estou vendo 4. Só ele viu o 4º homem. Entendeu? Por que só ele viu o 4º homem? Porque ele desafiou, ele quer ver qual dele. Então ele viu com seus próprios olhos. Ninguém contou para ele, ele viu com seus próprios olhos. Deus, ele está contigo em qualquer situação, meu querido. Salmo 91:11 diz isso. Né? Salmo 34 também diz, verso 7. Né? O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o buscam e o livra. Então Deus está contigo. Desde que você o esteja honrando com a sua sinceridade, buscando aprender a sua palavra e praticá-la. Porque não é só aprender, mas é praticar, botar na prática. E é complicado porque a gente lida contra a opção de situações. Às vezes até nos entristece. Mas é o preço que a gente tem que pagar pela nossa vida. Se para não ir para o inferno tivesse que pagar dinheiro, eu não iria para o céu. Eu ia para o inferno, não tem dinheiro. Mas para ir para os céus, a morar com Jesus, depois entrar nessa terra maravilhosa, que vai ficar tudo de ouro, a gente paga esse preço. A gente luta contra tudo, contra todos. Mas Deus está conosco. Ele não deixa você na prova. Fala, gostei. Até o próprio Daniel foi jogado na cova dos leões. Os leões jejuaram lá, olhando para Daniel sem poder comer. Mas quando jogaram aqueles que tramaram contra Daniel lá dentro, os seus familiares, diz o texto que eles não chegaram nem na metade da cova, que os leões esmigalharam os ossos deles todinhos. Então Deus está contigo. Basta você querer. Né? Então Moisés, e tanto o povo murmurar, Moisés acha o fardo muito pesado. Então você imagina, se tiver um caminhão para você encher com 50 móveis, você sozinho, você vai dar 50 viagens pegando os móveis, não é isso? Mas, se chegarem 4 pessoas para te ajudar, aí vai ficar 5 com você. Então cada um vai carregar 10 móveis, olha como é que diminuiu bastante. O cansaço foi menor. Então Moisés estava querendo exatamente isso, pessoas que o ajudassem. E Deus ouve as orações. Quer ver? Vamos ver o que Moisés fala aqui no versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu, para que me dissesse: leva-o ao teu colo, como aio, leva o que cria, como aio leva o que cria? A terra que juraste a seus pais,
de onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tem achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então eu prefiro morrer, do que ter que levar esse povo sozinho. Eram 645 mil pessoas. Sabe lá o que é isso? Não era 1000 não era 50 nem 100, não, era 645 mil pessoas que Moisés estava liderando. Mas ele estava vendo que ele precisava de ajuda. Citei agora a situação, uma ilustração que eu fiz sobre os móveis, né? Então ele precisava disso. Era muita coisa, né? E Deus, ele ouve, né? Quando ele diz, clama a mim e responder-te-ei, Jeremias 33, versículo 3, é isso mesmo que ele faz, né? Então leia só comigo, quem estiver acompanhando, do versículo 16 ao 20. Deus é tremendo, ele responde mesmo, né? Diz assim, e disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só não leves. Olha aí. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, e nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastiste dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Então o Senhor manda ele escolher, né? Então, isso aí nos mostra, queridos, que nós não devemos olhar para as circunstâncias do momento. Nós devemos confiar em Deus. O que está acontecendo com você nesse momento é porque tem que acontecer. Você é ser humano. Você não é de ferro, você é ser humano, como qualquer outro ser humano. A diferença é que se você está na presença de Deus, você está sendo provado para ser aprovado para aquilo que você está buscando. Não é isso? Se você se forma em medicina, por exemplo, 7 anos de medicina, tá, aí você pegou seu diploma de médico, aí CRM, aí você tem que fazer a prova para o CRM, para poder ter o registro no CRM, não é porque você está com canudo, você vai entregar, não, você vai ter que fazer prova para o CRM. É igual advogado para ter a carteirinha da OAB, né? Então, aí depois você consegue o CRM. Aí você quer trabalhar no Estado, no hospital do Estado, quer ser funcionário público. Você é médico, você vai concorrer, fazer prova com os outros médicos. Tem tantas vagas, o número de vagas geralmente é limitado. Você vai ter que concorrer para ser incluído com a melhor nota naqueles que forem aprovados. Então você vai ter que ser aprovado. Uma vez aprovado, você recebe o seu emprego. Então, a presença de Deus é a mesma coisa, você tem que passar as provações, até porque nós viemos de um mundo materialista, um mundo materialista, em que os costumes são totalmente diferentes, né? A gente só crê naquilo que vê, e você vem com uma situação em que você vai ter que crer no que você não vê. Então esse período de transição é um período terrível. Mas depois que você passa por esse período, você começa a ter experiências com Deus, aí a coisa muda. Esse povo estava reclamando, morreu a metade lá. Lá que estava no final, nós vemos isso. Aí eles pediram para Moisés orou e o Senhor cessou o fogo. Então, nós precisamos crer, né? Nós temos que vigiar. Salmos 37:5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele tudo fará.
né? Mais ele tudo fará. Então o que acontece? É confiar mesmo e vigiar, porque a nossa carne ela não está liberta. Mateus 26, 41 diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a gente der vazão à carne, a gente desagrada a Deus. Em Romanos capítulo 8, 7 diz que a inclinação da carne, ou seja, o que eu fizer através da carne, e não através do Espírito de Deus, não com o aval de Deus, eu fizer de acordo com a minha vontade carnal, eu me torno inimigo de Deus. Então as pessoas não conhecem a palavra, ou até conhecem e esquecem depois, que volta a se associar com o mundo. Então a pessoa é inimigo de Deus. Se você é inimigo de Deus, tu quer o que com Deus? Quer ser abençoado como se você é inimigo de Deus? Em Mateus 12, versículo 30, diz, quem não é, o próprio Jesus fala, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então um monte de gente está espalhado por aí como inimigo de Deus e querem ser abençoados. Aí não vai rolar isso, né? Não vai rolar. Então, nós vamos ver também que Moisés também não vigiou. Veja comigo o versículo 21. Né? Versículo 21 e o 22. Disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastam? Isso não é pergunta que se faça para Deus, né? A gente não deve estar questionando Deus. A palavra de Deus, ela só se cumpre na sua vida quando você fizer a sua parte. Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Aí o Senhor cumpre a sua parte. Moisés obedeceu, Deus cumpriu a sua parte, mas ele pisou na bola quando ele perguntou isso, porque Deus cumpriu, né? Então olha só, versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras. Mas antes disso, veja o 23, a resposta que Deus dá para ele. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Aí você vai ver aqui agora. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou-se 70 homens dos anciões do povo, e os pôs de roda na terra. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúme de mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial e ao Senhor de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia para outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou, todos aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e as estenderam para si ao arraial do arraial, ao redor do arraial. Então vocês veem, né? Deus cumpriu
né? O que nós lemos no versículo 18 a 20, né? Eu vou estar relendo aqui. E dirás ao povo: santifica-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ríamos no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer, e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, por quanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então, você vê que Deus falou: vocês vão comer até sair pelas raízes, pelas narizes. Então veja comigo o versículo 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ravatá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Então vocês veem que a promessa de Deus foi cumprida. E o detalhe, talvez você não tenha observado um detalhe. Você já viu ave sair de dentro do mar? Ave não é peixe. Ave não convive dentro d'água, no mar. Mas o Senhor fez sair codornizes. Encheu a terra toda de codornizes. Alguém faz isso? Alguém pode fazer isso? Você já imaginou? Você parou para pensar nisso? Que codorniz não é uma ave, né? E não um peixe, mas foi de lá como se fosse peixe. Só o Senhor é Deus. Agora veremos que no que dá a falar de ungido de Deus. Hoje em dia a gente vê muitas coisas erradas acontecerem, né? Mas falar de quem é fiel a Deus, se falar de uma pessoa que é fiel a Deus, é buscar maldição para a sua vida. É por isso que nós vemos muita gente perecer. Sabia disso? Por isso que a gente vê muita gente perecer. Em 1 Samuel, olha o que o Senhor vai falar. O sacerdote Eli, não é para qualquer um não, é para o sacerdote. O sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 2. Olha o que o Senhor vai falar. Versículo 25 em diante. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvir a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? E eu pergunto: por que das coices? Por que você honra mais o teu filho que a mim? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Para quem não sabe, envelhecidos é desprezado. Ou seja, trocando a palavra, envelhecido, os que me honram eu honrarei, os que me desprezam serão desprezados. Deus é assim, se ensina ou não, ou quer ou não quer, né? Você vê que ele fez, para mostrar que ele é Deus, fez sair aves do céu para alimento de todo mundo. Mas ele falou: vocês vão comer tanto, 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 se o problema de vocês é comida,
Crente glutão, cuidado, hein? Crente glutão. Eu era crente glutão. Mas hoje em dia não sou mais. Deus está fazendo uma obra em mim também. Eu também era glutão. Então, comer exageradamente, só pensa em comida, né? Então, uma parte deles morreram, enfastiados. Comeram, passaram mal. Né? Deus, ele é misericordioso. Né? Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para todos sempre, e se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se renova a cada manhã. Mas só que em Hebreus capítulo 29, 12, se eu não me engano, diz que o nosso Deus também é um fogo consumidor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é Hebreus 29, 12, porque eu não gosto de dar nada errado para ninguém. Não é 29, 12 não. É 12, 29. Ao contrário, é 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas olha lá, vamos ler o 28 para nós entendermos o que ele está falando aqui. Pelo que, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência, aleluia, e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Né? Então, cuidado. Cuidado, porque ao mesmo tempo que ele é misericordioso, ele é fogo consumidor. Davi que o diga. O Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que aconteceu com Davi. Então, o nosso Deus é isso. Então vamos falar agora na prática, lendo Números, capítulo 12, para ver o que aconteceu com alguém que duvidou, de Deus. Números, capítulo 12, vamos lá. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Olha, vai falar contra o ungido de Deus. Por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu. Numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha aí. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fazemos loucamente, e como que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que cures. E disse o Senhor a Moisés,
Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Então vocês veem que falar de um servo de Deus, de um homem de Deus fiel, de uma mulher fiel, dá problema, hein? Dá problema. Cuidado, você que gosta de estar metendo mal no homem de Deus e na mulher de Deus, que dá problema. Cuidado. Tem que ter cuidado. Então, vamos observar bem os versículos 6, 7 e 8. Versículo 6 diz: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, olha como é que o Senhor fala, o Senhor em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel. Em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, e de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Será que parou? Não é melhor dar uma olhada? Entendeu o que eu estou falando? Às vezes para. Às vezes dá um branco. Às vezes o vídeo para. E aí dá um branco. Será que parou? Como é que está você? Como é que você está se comportando? Boca a boca falo com ele de vista e não por figuras. Então, queridos, Deus é Deus. Deus abre porta até onde não há parede. Mas isso é para quem crê, não é para qualquer um, não. É para quem anda com ele. As circunstâncias, as pessoas que nos cercam, a falta de ajuda, são fatores que nos podem enfraquecer e fazer-nos ter dúvida. A gente não recebe ajuda de ninguém, a gente às vezes precisa de uma palavra, somos seres humanos, e às vezes as palavras que vêm de alguém são palavras torpes, palavras que não edificam, Então, aí acaba a gente fazendo a gente duvidar, como até Moisés chegou a duvidar. Moisés não vigiou, e no momento de fraqueza, duvidou do poder de Deus. Isso é complicado, duvidar do poder de Deus. Quem somos nós a duvidar do poder de Deus? Não é isso? Quem somos nós? Então ele trouxe codornizes do mar, que na verdade, sob o ponto de vista humano, é impossível. Eu acho que você nunca viu sair aves de dentro d'água voando. A não ser aquelas gaivota que vai dar uma bicada ali para pegar um peixe e tal, mas ficar nadando igual tartaruga, igual os peixes, duvido. Você nunca viu e nem vai ver. Bom, não vai ver, não sei, de repente já tem um propósito de te mostrar isso, eu não sei, Mas só se for propósito de Deus, Então só o nosso Deus é o Deus do impossível. Então a gente vai agora em 2 Reis, para a gente ver mais provisão de Deus, O tema desse estudo é a provisão de Deus e seus métodos, Então você vai ver mais provisão de Deus. Capítulo 6 de 2 Reis. Capítulo 6, versículo 24. Então vamos lá. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24 em diante. Diz assim: e sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Deixa eu dar uma olhada. Porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Olha aí. Cabeça de jumento. Não tinha comida.
e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo, por 5 peças de prata. Você sabe o que é esterco, né? É cocô mesmo de pombo. Estava sendo vendido. E vendido por uma grana, né? E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode, meu rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde te acudiria eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para comer, escondeu seu filho. Essa foi esperta, essa aí era a mãe mesmo. A outra cozinhou o filho para ela encher a barriguinha dela e dos outros. Mas a outra escondeu o filho, a outra é mãe mesmo. Então você vê que a situação estava tão precária que estava pessoas comendo pessoas, gente comendo gente, os canibais, né? Comendo cocô de pombo, cabeça de jumento e pagando uma fortuna, né? Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faças Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem que diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então, o rei manda pegar o Eliseu, mas o Deus de Eliseu, o seu Deus, não permite que tais coisas aconteçam. Quando você é fiel a Deus, Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. Então, havia fome em Samaria. O rei da Síria havia invadido, ainda ameaçando de morte ao profeta Eliseu. Ele invade a terra dos outros e ainda quer matar o profeta de Deus. É muita pretensão, né? Mas então vamos ver no capítulo 7 o que vai acontecer. Olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele confundiu os que não são para confundir os que são. Entende isso? Vamos ver, capítulo 7. Deus vai falar através do profeta que no dia seguinte, quase naquela hora, vai haver alimento. E mesmo naquela miséria que o povo se encontrava, todos se fartariam. Mas um capitão do rei duvidou. E a ele foi prometido que ele veria, porém não desfrutaria daquela bênção. O capitão do rei duvidou de Deus. Então Eliseu falou: você vai ver acontecer, mas você não vai usufruir, porque você está duvidando de Deus, né? Então, só vê a glória de Deus quem crê em Deus. Em João capítulo 11, 40, está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Não é crer da boca para fora: eu creio em Deus. Você ama Deus? Amo Deus. Não, eu entreguei tudo na mão de Deus. As pessoas falam isso assim, de maneira vulgar. Entregou o que na mão de Deus? Para você entregar alguma coisa na mão de Deus, tem que entregar primeiro a sua vida. O Senhor está aqui, a minha vida. Cuida dela por mim, que eu não tenho condições de cuidá-la. Aí o Senhor vai cuidar. Você vai obedecer, Ele vai te dar as escrituras para você aprender a andar nesse mundo aí, para você não ser enganado pelo diabo, igual muitos são. Você vai aprender com Deus, vai andar de acordo com a sua vontade, vai obedecer suas escrituras.
Aí você então entregou sua vida para Deus, entregou tudo que lhe pertence, pertence a Deus. Ele vai cuidar de tudo. Não é, entreguei na mão de Deus. Não é assim não. Eu creio em Deus. Aí quando chega na hora da prova, não crê mais. Quantas pessoas estão na igreja, quando vem a prova, mete o pé? Não aguenta a prova. Por quê? Não quis ir para a escola dominical, não quis ir para o estudo bíblico, não quis aprender a palavra, não pega a Bíblia em casa. Tem pessoas, uma vez eu fui conversando com a irmã, eu falei sobre o profeta Abacuque. Os 2 conflitos que o profeta Abacuque teve com Deus. Ela perguntou, como é que é o nome, pastor? Eu falei, Abacuque. Abacuque? Tem esse nome na Bíblia? Eu falei, tem, meu irmão, um profeta de Deus. E esse homem teve 2 conflitos com Deus. Eu peguei a Bíblia e mostrei para ela. Eu nunca ouvi falar, quer dizer, a mulher estava 200 anos na igreja, eu nunca ouvi falar em Abacuque. Tem 2 igrejas aí que só prega só aquelas coisas, só que a pessoa quer ouvir. Nós não fomos chamados para pregar o que a pessoa quer ouvir. Nós vamos chamar o que a pessoa precisa ouvir. E só Deus sabe o que a pessoa precisa ouvir. Por isso tem que pedir, Senhor, vou pregar amanhã qual palavra, qual é a mensagem que eu vou trazer amanhã para nos alimentar, porque eu também vou me alimentar. A espada é de 2 gumes. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o Senhor diz que é de 2 gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E versículo 13 diz, não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então a palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Então, quando eu preparo o sermão, eu já estou recebendo espadada ali. Quando eu estou pregando, primeiro corta aqui no púlpito, para depois cortar lá no auditório. Então, se creres, verás a glória de Deus. Então, o capitão aqui, capítulo 7. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. O cara não acreditou não, e era o capitão. Aí eu vou lá em 1 Coríntios, aonde eu citei ainda agora, no capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Diz assim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Já viu isso? Deus escolheu um troço que não existe, que não é, para aniquilar o que é. É Deus. Por que isso? Ele diz aqui no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus é Deus. Salmos 46:10 diz, aquietai-vos, fiquem quietinhos, e sabeis que eu sou Deus. Tem muita gente confundindo as coisas, Então, Deus ele escolheu justamente 4 leprosos. Você vai ver que 4 leprosos, pessoas banidas pela sociedade, havia naquela época, a maioria das regiões naquela época, os leprosos tinham que andar em bandos e com roupas cheias de guizos. Essas roupas que faz barulhinho, que sininho, que o perro bate bola, bota para fazer barulho. Então eles tinham que andar com aquele negócio, ir em bando, para fazer barulho, para as pessoas que estivessem na rua saírem para ele passar. Vê que situação. Então era um cara que totalmente banido pela sociedade. A sociedade não via esse cara. E Deus vai justamente escolher aquele que é desprezível, aquele que não é, e vai confundir os que pensam que são alguma coisa. Que a gente pensa que a gente é alguma coisa, Então, você vai ver isso acontecer. Deus, ele exalta aqueles que são humilhados. Talvez você está sendo humilhado, mas Deus vai te exaltar. É só você continuar firme, fiel a Ele. Ele vai te exaltar.
Em Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Provérbio 16, 18 está escrito que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Eu quero te dizer que a altivez e a soberba andam juntas. Por isso que você vê muita gente soberba de nariz empinado. Essa pandemia a gente está vendo. Uma vez eu vi na televisão um cara que era engenheiro, que é engenheiro, né? Vendendo troço no farol do trânsito. O cara é engenheiro. Faça uma ideia quantas pessoas esse cara deve ter pisado. Não, ele não usou. Deus não vai usar o rei. Ao contrário. Veja que o rei disse a uma mulher que lhe pedira socorro, né? Lá no versículo capítulo 6, 27, a mulher tinha pedido socorro a ele. Ele disse o quê? Se o Senhor te não pedir, não acorde, de onde te cuidaria eu? Da eira ou do lagar? Né? Foi o que ele falou, ele sendo rei. Então, ele escolheu, Deus, escolheu 4 leprosos, 4 homens que eram desprezados pela sociedade. Ninguém dava nada por eles. Mas Deus é assim. Em Romanos capítulo 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é assim. Para Deus todos nós somos iguais. Então vamos ler a partir do versículo 13. Capítulo 7 de 2 Reis, versículo 3 em diante. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Então eles acharam, já estamos ferrados mesmo, estamos condenados à morte mesmo. Então vamos tentar a vida aí, vamos tentar a sorte. Então, e levantaram o seu crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira, olha a armadilha que Deus preparou, hein? Como é que Deus prepara? De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram, para salvar as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestidos, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia. É dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei, se levantando de noite, e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfameados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto, que ficou aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas, que ficaram ali de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemos e vejamos. Tomaram por 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos que os sírios
apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. Olha aí. Ó. E o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Né? Isso nós lemos no versículo 1. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Deus é Deus. Às vezes as pessoas não acreditam. Os leprosos, aqueles que ninguém dava nada para eles, matou a fome todo mundo. Às vezes você faz pouco caso de uma pessoa humilde, e Deus pode usar essa pessoa para te salvar a tua vida. Não é isso? Então, os leprosos tomaram uma atitude. O rei não tomou atitude nenhuma, ficou lá para morrer de fome, esperando, prostrado. Mas os leprosos falaram: poxa, ficar aqui esperando a morte, vamos tentar alguma coisa no acampamento dos sírios. De repente eles não dão uma colher de chá, a gente, e se eles não derem colher de chá matar a gente vai estar aqui para morrer mesmo, não tem escapatória. Aquilo que se diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eles tentaram. Pessoa humilde, os soberbos, o rei ficou lá para morrer de fome. Então, Tiago 4,6 diz: Deus exalta os humildes, Deus resiste à soberba, Deus resiste à soberba, mas dá graça aos humildes. Então, ele deu graça aos humildes, aos 4 leprosos. Ninguém dava nada por eles. Então, o que o Senhor fez? Os leprosos tentaram uma atitude e salvaram a si e o rei e seus compatriotas. E para que se cumprisse a palavra do profeta, o Senhor o que fez? Atemorizou o inimigo. Ele atemorizou. Os caras ficaram ouvindo barulhos, que não tinha barulho nenhum, mas Deus fez acontecer esse barulho. E rapaz, o rei pegou aí o reforço aí, os egípcios, e vai pegar a gente aqui. Vamos sair fora antes que não salvar nossa vida. Larga tudo para aí. Se a gente correr com peso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Larga tudo para aí. E fugiram. Lembra da promessa no versículo 7? Então, num lugar de fome geral, é anunciado que no dia seguinte haverá alimento com fartura e preço baixíssimo, preço de liquidação, promoção. E aí fica a especulação: como é que em 24 horas poderia nascer lavoura? Como é que podia fazer isso? Mas Deus é Deus. Vê Gênesis 18, versículo 14, o que diz? A vida da pessoa, 18, 14. Diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Existe alguma coisa difícil para Deus? Deus é Deus. Então, ele fez com que nascesse, não a lavoura, mas a provisão. Uma vez, Isaac pergunta a seu pai Abraão: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, estou vendo o animal que vai ser sacrificado. Era ele mesmo, a bola da vez era ele. Aí o pai dele diz o que para ele? Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si. Aí colocou Isaac. Quando ele vai descer o facão no Isaac, ele escuta a voz: Abraão, Abraão. Ele: agora eu sei que então, você não negaste teu filho, teu único filho é quem tu amas. Eis o cordeiro. Quando ele olha assim, tem um cabrito amarrado pelo chifre. O cabrito não tem asa, não veio voando para ser morto. Estava amarrado ali. Quem amarrou aquele cabrito? Então Deus abre porta onde não tem porta. Mas você precisa crer nisso. Os leprosos se serviram e levaram boas novas para o seu povo, que foram em massa, e cumpriu a palavra de Deus.
A palavra de Deus se cumpre na sua vida, mas você precisa crer. Com Deus não se brinca, e de Deus não se duvida. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele fez tudo. No Novo Testamento há vários exemplos. Eu vou ler um deles, apenas um para a gente terminar, para não ficar longo esse vídeo. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então Deus quer que nós sejamos pescadores de homens, ou seja, pescadores de almas para o reino dele. E ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16. Então, queridos, em Mateus capítulo 14, 13 ao 21, e o capítulo 15, 29 ao 38, você vai ver também 2 multiplicações de pães. Com 5 pães e 2 peixinhos, mais de 20.000 pessoas comeram. Saciaram, ainda levaram para casa. Não tinha nada, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não é mágica, não. Deus não faz mágica, não. É poder de Deus. É poder de Deus para a sua vida. Creia, querido. Creia. Creia, porque a provisão de Deus para a sua vida, ela pode acontecer de hoje para amanhã. Não importa. Não havia, de maneira humanamente falando, condições nenhuma de um dia para o outro ter tanta comida com fartura e preço barato. Você vai comendo cocô de pombo. A mulher chegou a matar o filho da outra para comerem juntas. Escondeu dela. Essa foi malandra, foi esperta. Essa aí foi mãe verdadeira. A outra não ligava para o filho. Aliás, hoje em dia tem uma opção de mãe que joga os filhos fora. Na verdade, isso aí não é mãe, Vamos falar sério. Então, queridos, nós vimos hoje a provisão de Deus e seus métodos. Pensou? Cair comida do céu, como deixou para aquele povo comer, o povo não cria. Depois isso faz sair codornizes, as aves saindo de dentro do mar como se fosse peixe. E mudou a rua toda, tudo para eles comer. Mas uma parte deles morreram. Então, que fica esse exemplo para nós. Não duvide de Deus, não. O mesmo Deus que faz chover, faz fazer sol a hora que Ele quiser. Cai um temporal, um trovoada, relâmpago, daqui a pouco para tudo, daqui a pouco o céu está estrelado. Daqui a pouco é de dia, daqui a pouco é de noite, daqui a pouco é de dia de novo. Os pássaros louvam o Senhor de madrugada, 5 horas, 6 horas da manhã. Deus leva-os para comer, para beber. Ele não tem caixa d'água em casa para beber água, não tem banheiro, não tem comida, não tem nada. Mas Deus
Leia Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, você vai ver. Amém? Então terminemos o estudo de hoje, né? Eu quero crer que você entendeu perfeitamente. Se não entendeu, tem meu WhatsApp aí para vocês fazerem contato, tirar dúvida, amém? E eu desejo que vocês tenham um restante de semana abençoadíssimo, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te glorificamos e agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que Tu nos concede de ver, meu Pai, a Sua provisão para a vida do ser humano e os seus métodos, que só o Senhor tem, mais ninguém. Por isso te louvamos, te agradecemos e te peço mais uma vez que o Senhor visite cada lar representado, cada uma dessas pessoas que está representando uma família, que o Senhor os abençoe e envie as condições necessárias para que ele possa entender melhor. Se estiver enfermo, que o Senhor cure, em nome de Jesus. Se estiver com a fé abalada, que o Senhor aumente sua fé, dê discernimento espiritual e prepara-nos um novo dia, até que o Senhor venha nos buscar. Assim nós agradecemos a Ti, ó, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom restante de semana para ti, para sua família, que Deus te abençoe e te guarde. Glória a Deus.